muito bom dia. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre essas tristezas e angústias que estão acometendo a vida das pessoas a ponto de deixá-las doentes. E eu tenho olhado num texto de Jesus, em Mateus capítulo 6, no versículo 25 em diante. Jesus, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Portanto, os gentios é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe de que necessitai todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus próprios cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Nós vemos Jesus falando sobre essa questão da ansiedade. E eu penso que essa questão da ansiedade é aquilo que é o gatilho sobre essas doenças que estão surgindo hoje, como depressão, a síndrome do pânico, e levando as pessoas a adoecerem e a precisarem de cuidados médicos, de remédio, e muitos chegando até ao suicídio. Jesus, ele fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, e ele fala que algumas coisas provocam essa ansiedade, que é o início, onde começa toda essa evolução de doença na vida das pessoas. E ele fala que um dos problemas aqui são a questão dos valores. Ele fala: não anda ansioso quanto ao que você veste ou quanto ao que você come. Ele fala: olha, a vida tem mais valor do que a comida, e o corpo tem mais valor do que as vestes. E ele fala que a gente precisa rever os valores. Nós precisamos olhar para os nossos valores e ver se as nossas preocupações, as nossas ansiedades são por causa de valores reais, se são por causa de coisas que vale a pena ficar preocupado ou ficar ansioso. Aí ele diz: olha, essas são necessidades básicas, comida e vestimenta. E na época de Jesus, essas duas necessidades eram o que eles precisavam. Eles estavam debaixo da opressão de um império, e a luta todos os dias é pela comida e pela uma vestimenta, uma cobertura. E hoje nós temos muito mais necessidades básicas do que eles tinham naquela época.
Então, essa questão do conforto, a tecnologia, gerou uma quantidade de necessidades que hoje nos geram preocupações, mais do que eles naquela época. Hoje as necessidades aumentaram. É interessante nós pensarmos que Jesus tratou essa questão das necessidades da sua época de uma maneira. Ele disse, olha, reveja os seus valores, veja se vale a pena você pensar, você se preocupar com essas coisas. E ele fala, olha para a vida, olha para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele diz, olha para os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro. E fala que estão aí, voando, participando da vida no dia a dia, sem preocupação. E ele fala que Deus cuida deles. E ele diz, olha, vocês valem muito mais do que as aves. Fala, quanto à questão da vestimenta, da roupa, fala, não olha para a moda, não. Fala, olha para o campo. Olha para a beleza daquilo que Deus fez. Olha para a exuberância da criação. Ele fala, olha para os lírios do campo. Os lírios do campo estão lá. Não se preocupam com o seu crescimento. Nasce num dia, de um tempinho, morre, é queimado. E Jesus fala que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, ou teve uma beleza como os lírios do campo tinham. Mais uma vez ele fala, olha para a vida, olhe na sua volta, olhe ao seu redor. Restabeleça os seus valores. O que acontece hoje é que nós somos muito focados na tecnologia. Hoje nós vemos pessoas fixadas no celular. Anda aí olhando o seu celular e jogando um monte de coisa para dentro de si. E é interessante que quando nós olhamos o celular, ou o que a tecnologia traz para nós não recebemos coisas muito boas, não. Na verdade, a perspectiva que a tecnologia nos traz de informação, muitas vezes são informações negativas, informações que vão gerar mais preocupações em nossas vidas. E isso tem prejudicado o ser humano. Isso tem gerado em nós medo, tem gerado em nós depressão, tem gerado síndrome do pânico. E até algumas pessoas ficam doentes a ponto de ter cuidados médicos. E tem pessoas que não conseguem se recuperar. Às vezes as pessoas acabam se suicidando, se matando. Agora Jesus, ele fala que a gente não deve se preocupar. Ele fala, em vez de você ficar jogando informações ruins na sua mente, informações negativas, informações que vão te atrapalhar emocionalmente, informações que vão muitas vezes azedar a sua vida, prejudicar o seu humor, que vão fazer com que você se torne uma pessoa preocupadíssima, a ponto de tomar decisões erradas, a ponto de buscar algum subterfúgio para fugir dessas preocupações. Jesus fala, olha, não anda ansioso, reveja os seus valores. Olha para a vida, viva a vida, olha para o que Deus fez. Não fique colocando coisas ruins dentro de você todos os dias, porque isso vai acabar acionando aquele gatilho
Começa com ansiedade, preocupação, depressão, pânico, e as coisas vão piorando cada vez mais. Então Jesus fala, olha, reveja seus valores. Não olhe para o que os outros pensam a seu respeito. Não olhe para a maldade humana. Coloque coisas boas na sua vida. Coloque coisas boas dentro de você. Olha para a beleza da criação de Deus. E restabeleça os valores de Deus na sua vida. Busca ressignificar a sua vida naquilo que tem valores e valores eternos. Não naquilo que tem valores que vão se destruir, que vão passar, que vão se acabar. Mude a sua mente. Joga coisas boas na sua mente. Não fique jogando coisas ruins na sua mente. Ao contrário. Pensa naquilo que é bom, naquilo que é perfeito. Tenha um bom olhar. Porque se nós fixarmos nessas informações negativas que são jogadas em nós todos os dias, isso vai nos deixar doentes. Vai afetar nossas emoções. Vai afetar nossas decisões. Vai afetar os nossos relacionamentos. Vai afetar a nossa vida em família. Isso vai afetar. E nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos fazer como Jesus disse que nós temos que fazer. Olha para a vida, olha para a criação. Olha para o que Deus fez. Olha na exuberância da criação de Deus. Olha para você. Jesus Cristo disse que nós valemos mais do que as aves. Nós valemos mais do que a erva do campo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é quem cuida de nós. Se Ele cuida da erva do campo, se Ele cuida das aves, Ele cuida de nós também. Então nós precisamos reavaliar esses valores. Reavaliar o valor que nós temos. Paulo diz que nós somos o poema de Deus que está inacabado, mas que Deus está trabalhando nele para ser aquele poema lindo e perfeito. Agora, nós atrapalhamos esse trabalho de Deus na nossa vida quando nós ficamos jogando para dentro de nós coisas negativas, informações que vai nos deixar para baixo, informações que vai azedar a nossa vida, informações que vai nos deixar doentes. Ele fala, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Nós não precisamos buscar o mal nos alcança. Agora nós precisamos enfrentar esse mal que nos alcança com amor, com alegria, com bondade, com gratidão, com um bom olhar. E não devemos avaliar o nosso ser de acordo com as más intenções e as maldades humanas que estão por aí. Então Jesus fala, olha, avalie a sua vida, avalie os seus valores. Olha para aquilo que vai trazer coisas boas para você, que vai alegrar o seu coração. Olha para a criação, olha para a vida. Viva a vida com alegria. Eu creio que se a gente mudar o nosso olhar, mudar a nossa maneira de enxergar a vida, não deixar que coisas ruins fiquem entrando e formando a nossa opinião, formando o nosso caráter, atrapalhando a psique humana. Se nós cuidarmos disso, nós vamos mudar o nosso interior, nós vamos mudar o nosso ser. Nós vamos nos encher de coisas boas, de coisas alegres, de coisas que geram vida, não que geram morte. Então nós precisamos pensar sobre isso. Hoje nós temos uma crescente onda de depressão, de pânico, de doenças mentais, de doenças psicológicas.
E nós precisamos reavaliar os nossos valores, reavaliar aquilo que é importante, reavaliar o que nós estamos jogando para dentro do nosso ser, da nossa mente, reavaliar aquilo que está moldando o nosso pensar e as nossas decisões do dia a dia. Jesus fala: não andeis ansioso por coisa alguma. Saiba que você vale mais do que as aves, vale mais do que as flores do campo. Saiba que Deus sabe do que você necessita e saiba que Deus é quem cuida de cada um de nós e cuida com um grande amor. Então nós precisamos parar, nós precisamos olhar à nossa volta e nós precisamos decidir viver uma vida com um bom olhar, com muita gratidão no coração e com muito amor para oferecer àqueles que estão necessitados. Tenham um bom final de semana, fiquem na graça e na paz do nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.